esse espaço tão especial, onde todas as mulheres do planeta têm voz. E uma troca gostosa, onde nós estivermos, para que nós possamos conversar com outras mulheres e abrirmos um pouco mais essa expansão de consciência em todos os níveis, principalmente através ou para esse gênero tão importante nas mudanças que nós queremos ver. Café para mulheres. E Café para mulheres hoje tem, assim, uma convidada, gente, que eu tenho uma impressão que quem nos uniu foi Maria Madalena, mas a gente vai conversar com ela para poder realmente trazer essa mulher incrível que está aqui conosco. Valéria Lazer. Valéria, muito prazer, é um imenso prazer estar aqui com você hoje. Prazer é o meu, Sandra, prazer é o meu. Se é a Maria Madalena, eu vou dizer para você. Maria Madalena foi criada em colégio de freiras, e quando passavam lá atrás, né, história sobre Sim. Maria Madalena, eu nunca me convencia, mesmo tão menina, tão jovem, eu nunca me convencia, eu não gostava daquela história. E posteriormente na minha vida, só para te encurtar, assim, eu me perdi em Sim. 2 lugares. Eu me perdi em Veneza. Estava em Veneza, eu me perdi. Estava sozinha andando, meu marido não estava bem, estava no quarto, e eu fui sozinha andando e me perdi. Eu falei, agora, como é que eu faço para voltar? E, de repente, eu me encontro com a biblioteca de Maria Madalena. Eu Uau! parei ali na frente, fiquei olhando, olhando, e entendi, eu não me perdi. Eu entendi que eu fui levada, que eu já Foi gostava muito mesmo. dela. Depois, um outro lugar também, tá bom? Numa outra cidade, num outro país. Quando eu olho assim, é o Templo de Maria Madalena. Também estava sozinha, andando pela cidade sozinha. Hoje eu sei que não estava sozinha. É verdade, é verdade. Não, Toda é essa impressionante. egrégora, né? Aí, Ô, quando eu soube Valéria, do teu trabalho, a primeira vez que você, olha, estamos convidando você para conversar com a Sandra Luz de Maria Madalena, eu falei, não, não, não acredito, pode ser. Mandei alguma foto para você, né? foi mesmo De enviou, enviou. Jesus com Maria Madalena numa catedral da Irlanda, no século XI, onde Maria Madalena está do lado de Jesus, não é? Num Sim, vitral, num vitral está grávida ainda no por cima. Vital, exatamente, Tem como não exatamente. prestar atenção nessas coisas? Não tem. Olha, eu vou até pedir para você me enviar essa foto, porque eu tenho quase a impressão que eu perdi Ele, muitas coisas quando eu mudei meu celular. Eu perdi mesmo, sabe? Perdi sei como áudios que é. importantes, perdi uma série de questões que talvez eu consiga resgatar, mas eu não consegui até agora. Mas é importante, porque eu vou até colocar essas fotos, foi assim, muito legais as fotos que você me enviou, Ah, e é? realmente, Maria Madalena ela faz essa união, união de sororidade, união de consciência, união de fé. Eu acho que ela traz muito isso, sabe, de caminho verdadeiro, não é caminho viajante, tipo, não, ela tem metas, ela tem consciência, ela sabe aonde ela está, quem ela é, para onde ela vai. Então, ela traz essa firmeza de ser para que a gente possa obter coisas muito importantes na vida da gente. É um caminho, né? Caminho de Madalena. Eu costumo dizer assim, quando eu não compreendo muito as coisas, porque isso ter um tamanho vasto, né? Mas eu costumo dizer que eu não sei quem é você, mas eu sei Sim. o que é você, pela força que a gente sente. Tanto que na Exatamente. capa do meu celular eu estou com a pirâmide lá do Museu do Louvre, eu estou com ela, eu estou grudada nela, de tanto que eu gosto de Maria Madalena. Sim. Olha, eu Então vou eu não falar uma sei coisa. quem é, mas eu sei o que é. E, inclusive, sabe, ô Valéria, até comecei isso quando nós fizemos uma live falando sobre Maria Madalena, foi maravilhosa, Ah, pelo foi. Instituto, né, Gilda Moreira. E o que que acontece? Quando Maria Madalena chegou na minha vida, ela também não se apresentou com quem ela era. Ela se apresentou com os objetivos que ela veio aqui se manifestar nesse plano. E ela nunca me falou, que são aquelas perguntas, eu inclusive eu falei isso na live, se ela foi casada, se ela deixou de ser casada, nunca me chegou isso, a não ser pelos livros e pelas, né, pelas histórias que as pessoas buscam trabalhar. E ela sempre me falou uma coisa: olha só, eu vim aqui também para poder trabalhar e somar com as mulheres, para ter essa consciência, esse divino dentro de nós. E a nossa consciência de androgenia, que nós somos um só.
E para isso eu preciso fazer que as pessoas pensem. Elas não comprem pronto, pensem e que se desintoxiquem. E vocês não vão me achar nos livros, isso que você está falando é real. Vocês não vão me achar nos livros, porque isso foi escrito pelos homens. Vocês vão me achar dentro do seu DNA, no centro do seu coração. Que Eu sou. bem. E ponto. E ela pediu para a gente construir, cada um constrói a Maria Madalena dentro de si da forma que quer ver, que sente. Eu acho isso fundamental. E as pessoas, eu fico assim, às vezes, sabe, Valéria, buscando, falei, poxa, por que tanto, né? Por que as pessoas querem tanto ler? Isso, né? É mais fácil do que sentir. Acessa, acessa, né? Pode acessar também, né? Exatamente. E Essas aí, pessoas que escreveram acessaram, grandes seres exatamente. acessaram, então a gente Antes de pode escrever, acessar exatamente isso. também. Exatamente. Então, antes da gente falar mais um pouquinho, um brinde ao nosso café, nosso primeiro É, gosto do café brinde, trabulês. brinde, Sandra, com prazer. Nossa, esse daqui realmente ele tem sabor de Maria Madalena. Tem, o meu tem cominho e canela, fica Como? ótimo. Ai, que bênção, Pitada nossa! de cominho no café, você põe canela junto, fica ótimo. Não, isso daí Bom também para a realmente, saúde, bom para a saúde também. exatamente, exatamente. E nós falamos tanto, eu esqueci uma coisa fundamental, gente. Apresentei essa mulher maravilhosa, maravilhosa, mas eu não vou continuar apresentando Valéria Lázaro. Eu vou pedir para que ela mesma se apresente. Quem é É, Valéria Lázaro? uma cidadã do universo, em primeiro lugar, vivendo como todos, né? É, eu creio que eu posso falar um pouquinho, que eu acho que é interessante para dar força para muitas mulheres, pessoa de uma geração muito lá atrás, muito antiga, é, a respeito de como eu me iniciei no meu trabalho. Eu sou neurocientista ortomolecular, e eu cheguei a fazer, eu sou nutróloga formada, né? E como eu cheguei a isso? As barreiras que eu enfrentei na época histórica, hoje as coisas estão muito mais difundidas, graças aos céus. Mas eu estava estudando Master em Programação Neurolinguística, mas dentro do Instituto Brasileiro de Homeopatia, onde se trabalha só a área da ciência, só a área médica, e não se trabalha a parte de marketing, propaganda, marketing. Era só a ciência mesmo, só. Dentro, os médicos davam as aulas para nós, já era neurociência. E eu fiz 2 vezes o curso de tanto que eu amei, eu me identifiquei, gostei, nossa, foi assim incrível. Depois disso, eu gostava já, você veja, em 2000, eu já gostava, ninguém ouvia falar que a ortomolecular teve um grande avanço, depois ela foi fechada, a Anvisa reprimiu, fechou tudo, e Sim. depois ela se abriu. Quando ela se abriu novamente, eu fui a segunda turma a entrar, dentro da Associação Médica Brasileira Ortomolecular, a AMBO, né, fundada pelo Dr. Efraim, e até recebi aula do Dr. Carlos Jardim também. Quando eu estava lá, que aí me falaram do curso, um amigo me levou até lá, porque eu já falava um pouquinho disso. Eu já gostava da ortomolecular, ninguém nem ouvia falar, mas eu já gostava. Eu achava interessante o mecanismo do cálcio e do magnésio, me chamava a Sim, atenção. E aí eu fui para lá, tinha esse curso pós-graduação, antes era só a pós-graduação, depois, é claro que eu avancei, e aí eu fiquei para, eu vou fazer por amor, porque algumas coisas eu fazia só por amor, não porque iria acrescentar na minha carreira profissional. Eu, como psicóloga, eu estaria acrescentando mais para mim. Eu achei ótimo, né? Gostei. E a neurociência junto. Então, eu estava já modificando um pouco meu trabalho, saindo de uma área e indo para outras, montando sim. minha profissão. E quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer o curso. E de vez em quando eu falava nesse curso. E aí eu começava a mostrar que as estruturas do cérebro, junto com seus neurônios respectivos, não se dariam bem com um tal suplemento, mas que seria melhor outro suplemento.
E aí eu fui falando, sabe aquela coisa, eu fui dando piteco, né? Eu fui conversando, conversando, numa época, gente, que as pessoas só pediam check-up do pescoço para baixo. Não existia check-up do pescoço para cima. E eu reclamava muito disso. Aí eu comecei a conversar, tanto que eles me pediram para dar uma aula experimental. Uau! Lá no Pós- curso eles pediram. Que delícia! Pós-graduação para médicos Que em demais! ortomolecular. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Minha área, como que eu vou fazer isso? Veja bem, olha o desafio que veio, né? Pois é. Não, mas E, olha, só antes de você terminar, por Valéria, você vê, o desafio é tão profundo, que ele vem do universo. E a gente, muitas vezes, a é, gente não acredita nisso, e quando a gente não acredita, o universo faz questão de colocar a gente em situações que ou a nossa, gente tem que fazer ou tem foi, que fazer, entendeu? foi efeito surpresa. E aí eu comecei, encurtando a conversa, assim, eu comecei a história, eu comecei a formatar a aula para direcionar para aquela área profissional. Veja, a minha área profissional era uma. A outra área profissional era a profissão, eram médicos. Como é que eu ia Sim, formatar aula? Né? Como é que sim, eu estaria explicando dentro do cérebro os tipos diferentes de depressão, os tipos diferentes de ansiedade, a diferença entre ansiedade e hiperatividade, que lá atrás não tinha. Não tinha isso. Todo mundo aplicava ansiolítico. E eu sim. cheguei a formatar a aula, e quando eu formatei e fui dar meu primeiro dia de aula lá, você não ouvia um mosquito. Uau, Valéria, Você que não ouvia um maravilha. mosquito. E eu não sabia que a aula estava sendo gravada. Então, o doutor Efraim estava vendo. E assim, não se ouvia mosquito, todo mundo atento, todo mundo assim, sabe? Falava qual a diferença, o que que vocês vão usar, qual o Sim, suplemento agora, mas é esse conjunto de neurônios vai acabar atuando no comportamento A ou B ou C, e eu comecei a falar, a conversar. E de repente eu estava dando aula de pós-graduação para um curso, né, de ortomolecular dentro da AMBO. que maravilha. A partir dali, o doutor Efraim gostou muito, o doutor Carlos Jardim também. A partir dali, eu comecei sendo convidada nos finais de semana e também a participar dos congressos internacionais. E aí foi assim, nos congressos internacionais foram durante 15 anos que eu participei de congressos internacionais e nacionais, né? É, Valéria, você vê, você trouxe pontos tão importantes aqui no nosso começo desse nosso café. Primeiro, a reprogramação que você passou. Foi uma reprogramação na sua vida para você Ah, seguir um outro caminho, né? nossa, foi Foi sim. incrível. E aí, quer dizer, você já tinha uma história que seria um espelho maravilhoso dentro do seu profissional e dentro da humanidade. Mas você precisava fazer mais. E ali você, a sua história de vida nesse pedaço, ela foi um espelho muito forte para a direção que você precisaria tomar para fazer as modificações que o planeta ia precisar e está precisando até hoje. E como o nosso Café para Mulheres, com certeza, isso é um espelho que você está trazendo para cá, é um espelho incrível para outras mulheres. Isso é muito forte, sabe, Valéria? Isso é muito forte, porque você também trouxe para a gente essa questão de ouvir, você ouvir a voz da sua alma e o som do seu coração. Só que você não sabia aonde ir. Pronto, te colocaram. Realmente foi direção, não há dúvida, tanto que todas as vezes que eu passava uma palestra ou dava aula, eu nunca cobrei, eu Sim, sempre coloquei como missão. E eu sim, falava para os profissionais, o que eu estou passando aqui para vocês, não é para vocês, é para sim. quem vocês vão atender. Eu estou pensando neles, porque eles só vão ter 10 minutos ou 15 minutos com vocês. Então, eu sempre senti isso, até com a forma como eu fui parar no local. E aí foi, então, iniciou-se a neurociência ortomolecular, que não tinha, não existia. Nossa, você é uma pioneira! Olha Nesse só! ponto, no Brasil, sim, no Brasil, sim. E aí, assim, isso que eu quero passar, sabe? Quando vem, se arrisquem, façam o que é necessário fazer. A gente tem uma força maior que vai levando a gente. Claro que a ortomolecular
com a neurociência avançou muito, demais, bastante. Fico muito feliz com isso, né? Mas na época não tinha isso. E nem Sim, eu sabia como formatar uma aula. sim. E aí, numa palestra que eu fiz, numa das palestras no Auditório Frei Caneca, que não era dividido ainda, então cabe um monte de gente, eu estava dirigindo a mesa, apresentando alguns palestrantes, e ia ser a minha palestra também. E depois de mim, o maior psiquiatra do Brasil, que estudou com Linus Pauling, Juarez Caligari, estaria se apresentando. Então, imagine eu, algumas pessoas acreditavam de pé junto que eu era médica, imagine eu, ali, tendo que apresentar Juarez Caligari. Isso já estava forte para mim. Só isso já bastava para a Não, perna só tremer. isso, já. Acabei a minha palestra e eu apresentei. Me retirei e fui sentar nas primeiras fileiras ali, né? Sim. Ele subiu. Quando ele subiu, em vez de ele começar a palestra dele, ele começou a falar da minha. Ah, Ele falou: Eu nunca vi uma formatação de aula como essa. Eu estou encantado com a palestra que você deu. Se você me permite, na frente de todo mundo, e não começava a palestra dele. Se você me permite, eu ia descendo da cadeira, assim, né? Ficando um grão de areia mesmo. Se você me permite, na época tinha os CDs, você pode doar o CD da sua palestra e eu doarei o meu para você. nossa, Só isso, eu tenho esse CD como um troféu guardado que com carinho. maravilha. Eu quero mostrar para o meu filho, né? Eu nunca vi essa formatação de aula, de palestra, de aula, que muitos falavam isso. E eu tive muitos profissionais copiando. Às Sim, vezes, vai copiar, copiar. Mas sim, eu sabia e não me importava, que aquilo não era para mim. Então, eu sim, sabia. Eu não estava assim, buscando subir em carreira, entende? Aquilo eu vi como uma missão. Então, eu tinha que fazer. exatamente. Bom, Valéria, eu sei que nossa cultura, você está trazendo coisas, pontos especiais, principalmente o ponto de você acreditar em si mesma e poder seguir em frente nas missões que lhes são dadas. Porque muitas vezes a gente acha que não pode cumprir aquilo, mas com certeza chega até você o que você consegue segurar energeticamente. E a nível não só energético, a nível mental, emocional, em todos os níveis, né? Eu sei que realmente a nossa cultura, ela é uma cultura oprimida, reprimida, ela tem muitos conceitos, muitos preconceitos, né? Ou preconceitos, muitos tabus que freiam essa nossa liberdade, esse nosso acreditar em nós. E como o gênero feminino que você veio, em alguns momentos você traz dentro de você toda essa formatação um pouco sombreada, né, do comportamento desse feminino, do desenvolver desta terra sagrada. E ali você veio me trazer tantas coisas boas, a gente foi conquistando pela cultura, foi conquistando pelas nossas individualidades, e com certeza, em algum momento da sua vida, isso falou forte. Em algum momento da sua vida, tabus e preconceitos você teve que quebrar para poder conquistar a sua liberdade em todos os níveis. Você lembra em algum ponto, alguma situação, ou alguma coisa que você quebrou, e disse assim, eu quebrei agora eu sou Valéria Lázaro. não, isso foi algo que foi, né? Eu falei, Isso daí foi fundamental, né? eu não escrevi livro nem nada, não plantei uma árvore, mas isso já está feito. Agora sigo em frente, né? E seguir Sim. em frente. Eu fiquei muito Não feliz com isso. importa a ação física, importa a ação energética, né? Foi a ação energética. Então, foi assim, foi se arriscar, foi ter força, né? Numa área que não era minha, mas que acabou sendo. Depois eu me desenvolvi mais, é Sim. claro, me formei. Hoje eu tenho respaldo científico por escrever matérias científicas e tudo mais. Mas, enfim, isso aconteceu. Então, assim, que as mulheres tenham força, que vão à frente, que sigam, que se arrisquem, que vão lá, tentem. O máximo que pode acontecer é não dar certo, O máximo que pode acontecer é não dar certo. né? Verdade, O Lilian. resto, pronto, o resto tudo pode acontecer.
E eu, paralelamente, depois, eu continuei muito tempo na ortomolecular ali na AMBO, eu comecei a fazer um curso de neuropsicologia. Eu achei que com isso, né, eu falei, bom, dentro da minha área, da área de psicologia. E pasme, a minha tese não passou. Vamos falar Que em ótimo, né? preconceito? Não passou. Eu sou reconfessa. Não passou. Foi a única aluna que não passei na minha tese. Por quê? Ah, Porque teve o preconceito. Eu trouxe, a minha tese era em cima do transtorno e déficit de atenção com hiperatividade com a medicina ortomolecular. naquela época, Não eita, passou. preconceito e tabu, né? Não passou. E na hora, né, da coordenadora conversar comigo e tudo mais, ela não passou minha tese. Falei, olha, aqui é a minha família. E eu não Maravilha. passei, eu não fui aceita na minha família, não pela bancada. Na outra não é minha família. E eu sou muito bem aceita. Então, eu já sei para onde eu vou. Então, ali foi um momento que foi de preconceito absoluto entre, Verdade. entre uma área profissional e outra área profissional que poderiam muito bem se integrar e que já acontece hoje em dia. Hoje já se Sim. integram, entendeu? Mas esse foi. Esse foi um preconceito. Você vê que coisa, outra coisa está trazendo para A a minha gente área foi também. barrada, né? É Lógico que tem isso. impressionante. Olha a rejeição aí. Meu Deus, isso aí pode cuidar Deixa do ficar problema emocional? felizes, né? Porque eu tô, olha, eu tô aumentando, né, a nossa classe aqui, É pagando. verdade. E, Valéria, a rejeição na vida da a gente passa por muitas rejeições como cultura, como mulher. A rejeição, ela faz a gente ter escolhas assertivas se a gente acreditar no caminho que a gente está levando, o que está pisando, né, Valéria? É, Rejeição nem sempre é só olhada por um lado da sombra. Ela tem que ser encarada, abraçada pela sombra. Porém, a gente tem possibilidade de fazer uma reprogramação, pensar e agir com muita assertividade e voltar ao caminho de conexão conosco mesmo. Você acha que a mulher tem essa capacidade ou a cultura dela a deixa muito magoada, reprimida, carente? reprimida, reprimida. Eu acho que a mulher ainda é reprimida. E aí ela vai acumular mais a mágoa, né? Sim, Mágoa é raiva com tristeza, mágoa, sim, e realmente pesa. E eu vejo bastante isso, as mulheres ainda muito reprimidas, por isso que o teu trabalho está sendo ótimo. E eu não estou dizendo que a mulher se solte para lutar sim. contra, né, a representação masculina. Não, não, até porque nós temos, né, o que você falou no início, nós temos o masculino em nós também. Nada disso. Eu acho que a mulher ela tem que se desreprimir, ver os seus valores, seus potenciais. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Pois é, né? O Porque trabalho que você faz é importante, porque você está dando essa força para as mulheres. tem uma coisa aqui, Valéria, que para a gente poder falar com voz de verdade, a gente precisa ser essa verdade. Não adianta eu querer ser um exemplo se o meu comportamento como pessoal e cultura não está condizendo com aquilo que eu quero que realmente cresça, porque se... Então, essa mulher, ela está presa mesmo. Eu estou esperando acordo com você. Eu acho que realmente as pessoas, as mulheres, elas precisam olhar um outro ângulo primeiro, antes do ativismo político, porque Ah, ele é fundamental. Lei é fundamental, tudo isso é fundamental. Mas o pessoal, o mental, o emocional e o espiritual precisa estar unido em uníssono para que a gente possa levantar bandeiras fora. A primeira bandeira tem que ser a bandeira dentro. Então é aí ah, que a gente peca, né? A gente queima a sutiã e esquece do resto, aí fica um buraco aqui no meio que a gente precisa construir para reconstruir uma cultura verdadeiramente bem com colocado, respeito, Sandra. Muito né? bem colocado, é isso mesmo. Eu É, concordo com você. por isso o nosso trabalho, sabe, Valéria? A gente abraçou, claro, que nichos diferentes, porém, com a nossa verdade, nós vivenciamos aquilo que nós estamos fazendo. Você não está aqui só para falar que você fez, aconteceu, não, você está vivenciando e mostrando que é possível você chegar ao patamar que for, quando você acredita em si. E não largar as oportunidades, porque elas às vezes batem na porta da gente, parece que a gente fica cego por conta desses desequilíbrios internos, emocionais e culturais. E a gente às vezes não pega as rédeas da nossa própria vida.
Isso é fundamental, sabe. E aí vem os conceitos e preconceitos que a gente agora está falando agora, e essa tal de liberdade que às vezes é confundida como libertinagem, e aí a gente perde o respeito Perde o perante respeito, o uma feminino sociedade. perde o respeito, né. E é o que a gente não quer com Maria Madalena, né, não queremos isso. Exatamente. Queremos esse rótulo que já Não, deram isso lá não dá. atrás, né, não dá. Não dá, e nem ela. Eu acho que o dia Não, que ela rever isso outra vez com os olhos de tudo que está acontecendo, e ela está aqui nesse século manifestada para poder nos inspirar a ser, eu acho que se ela vê que a gente não cresceu nessa consciência desde o século I até agora, ela não vai ficar a chorar, nem vai ficar triste, mas ela vai ficar com muita compaixão dessa cultura, desse feminino, podendo aproveitar grandes feitos e trazer a nova terra, porque é uma mudança para esse feminino. Esse feminino precisa morar de uma forma digna, séria, para que a gente abra os caminhos, inclusive para o masculino sagrado, que também está perdido, né, Valéria? claro, 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 sem dúvida. Ele está perdido. E isso tudo que a gente está falando, essas pitadas de energias maravilhosas, que a gente está, por incrível que pareça, está chegando no final do nosso café, tem uma coisa muito forte. Eu acho que o que te move, o que te moveu, desde o começo que você vem trazendo isso, é uma vibração, é uma consciência muito profunda, que é a fé. Aonde você coloca a sua fé, Valéria? Bom, a minha fé é colocada no sagrado, e o sagrado está em muitos lugares. Então, é aonde eu direciono, porque o sagrado se apresenta, como se apresentou como Maria Madalena, se apresentou como Sai Baba, e foi se apresenta nas pessoas que se aproximam, porque está dentro de cada um. Então, é interessante isso que a gente chama de coincidência, né? As pessoas se encontrarem e a gente vê que é a conversa do nosso sagrado, Sim, né? É o sagrado se encontrando com o sagrado. Então, sim. a minha fé está no sagrado, onde quer que ele esteja. Nossa, que legal. E o sagrado, ele tem um espaço dentro do nosso corpo físico e dos nossos corpos, aliás, né. Eu vejo que o sagrado, ele habita no amor incondicional que pulsa no nosso coração. É onde tem a consciência, né, Vale? É Eu onde diria tem. nos dois, eu digo nos dois, porque como eu sou da outra área também, Ah, o pois é. Então, cérebro tem vamos uma seguir mais. capacidade, eu ponho É o verdade. A gente cérebro tem que com o trazer o cérebro aqui, né, coração, porque afinal o de contas cérebro ele que cocria tudo. ele é lindo, ele é muito bonito, ele é lindo. O Ele é coração a lindo. gente sente o amor, no É, cérebro a gente não sente, né, pelo menos no córtex a gente não sente o amor, mas ele está lá, ele né. está lá. Ele Isso é está verdade. lá se expressando em intuição, ele está lá se expressando em imagens, em pensamentos, ele também está lá, né. Então os 2 Inclusive, juntos. inclusive, né, Valéria, porque o cérebro está dividido em 2 espaços, para que a gente possa unir os 2 e chegar ao coração, que é Ah, onde a gente encontra o amor, né. com Não, isso certeza. é muito, tem muito a ver, né. E a gente, claro, tem os espaços onde a gente trabalha aquela energia da arte, vamos dizer, da alma, e tem aquele Hã? racional que cobra a gente o tempo todo. Isso é verdade, é verdade. Minha amiga querida, nossa, e muito respeitada dentro desse seu caminhar. Madalênico, racional, como mulher, como mãe, como filha, como tudo. Mas esse finalzinho aqui, o que que você gostaria para o nosso último golinho de café? Que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres aqui nesse último gole do nosso café? Olha, eu acho que o que eu posso falar é o que muitas mulheres pensam, sentem e falariam aqui no meu lugar. Acreditem em vocês. Acreditem. Acreditem em vocês. Olhem lá dentro, conheçam a sua própria natureza e acreditam no ser interno que são. Acho que é algo que eu sei que eu vou encontrar outra mulher falando a mesma coisa para mim, né? Muitas mulheres pensando isso. Vamos acreditar em nós e vamos também nos libertar. Não ter medo, não. Vamos nos libertar com amor, não é? Com reverência,
nada de luta, nada de só luta, não, né? Não, pois é, né? Tem que ter uma bonança, tem que construir isso, né? É, Tem que reconstruir isso, né? não é brigando, não, não, Não é brigando, não é não. brigando. Valéria Lazer, gratidão por estarmos juntos, Eu que gratidão por agradeço, estarmos Sandra. nesse espaço. Vamos tomar nosso último gole de café? Vamos? Boa sorte sempre aí com todo o Boa. seu trabalho, tá? Vou pôr aqui, ó, pronto. Ai, pronto, estamos aqui. Boa sorte para você também nessa sua caminhada. Um golinho. Obrigada, Sandra, para você também. Que você possa sempre contar comigo e com muitas outras mulheres, tá? Nossa, isso me emociona muito. Eu sei que eu realmente posso contar com você. Eu sei Pode. quanto que você me indica mulheres que fazem a diferença no sentido de darmos as mãos e crescermos em vibração, em energia, em força, fé, coragem para mudar esse mundo que está chegando e Mulheres que que é uma estão dimensão, nossa, incríveis. maravilhosa, Hum, maravilhosa. Gratidão, Obrigada, Valéria. Sandra. Um beijo para você, um beijo para quem teve a paciência aqui de estar aqui ouvindo a gente. Um beijo carinhoso. Beijo carinhoso, gente. Olha só, vai lá no nosso canal, Filosofia Papo Cabeça com Café Universo Feminino, é o nosso programa. Dá o seu like, divulga, esteja conosco, porque vale a pena tomarmos um café de mulher para mulher. Até o próximo programa Café para Mulheres. Beijo, Valéria. Tchau, tchau, Gratidão. querida. Tchau, tchau.